Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer o meu irmão Félix, que é da Igreja Batista Atitude, uma grande igreja que tem como líder o pastor Josué Valandro Júnior, que é uma voz profética da nossa nação e que é um homem de grande conceito. E eu quero agradecer ao meu irmão por enviar uma pergunta para nós. Encontrei com ele esses dias aqui na minha cidade, em São Gonçalo. Ele estava em trabalho junto com o irmão Paulo, meu xará, a quem eu mando um grande abraço para todo este ministério. A Igreja Batista, eu fui nascido e criado nela, né, irmão? Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. É uma das instituições que fazem parte da historicidade do contexto batista. Vamos à pergunta do nosso irmão? Irmão Félix, gratidão, hein? Vamos aí, confere. Shalom, como vai, pastor Paulo Nascimento? Tudo bom? Aqui é o Gabriel Félix, de São João de Meriti. Sou da Igreja Batista Atitude, aqui de São João. Uma pergunta aí para o senhor. Alguns rabinos não acreditam em Jesus como Messias, entre algumas coisas, mas essa é uma principal. Deuteronômio 18, Moisés fala sobre a vinda do Messias, né, que vinha dentre os homens e seria como ele, homem. E a tradição cristã fala que Jesus é Deus. Então Jesus está acima de Moisés. Como a gente pode desvendar isso aí, pastor? Falando de Bíblia. Fala comigo. Shalom, shalom, meu querido irmão. Então, é complicado às vezes algumas pessoas estarem dizendo que fazem parte da fé sem crer naquele personagem que é exposto como central da nossa fé, que é a pessoa de Jesus. Moisés foi um grande líder, o que na tradição judaica eles chamam de Moshe Rabbeinu. Moisés, nosso mestre, Moisés, nosso pai. Fez um grande trabalho, foi um grande libertador e, como dizem a grande comunidade judaica, é um homem de elevada memória. Deuteronômio, capítulo de número 12, para a gente poder entender, a partir do versículo de número 15, escrito está: O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Palavras de Moisés. Conforme tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disserdes no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal profeta se não cumprir, nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Moisés está falando de um momento ímpar na historicidade do povo hebreu. Porém, ele não está dizendo que Jesus estaria de igualitária com ele, ou que seria menor do que ele, mesmo porque Jesus é o maior presente de Deus para a humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, no capítulo de número 8, no versículo de número 56, na narrativa joanina, escrito está: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão?
Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que coisa tremenda. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3, escrito está: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dentro da tradição rabínica, há alguns preceitos. Por exemplo, que aquele que seria o enviado de Deus, aquele que seria o Mashiach, ele deveria ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios, dominar sobre a natureza. Jesus acalmou a tempestade, Jesus curou várias pessoas, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a Lázaro, João capítulo de número 11. Jesus fez muitas maravilhas, a ponto de João dizer que se nós fôssemos descrever todos os milagres ou todos os feitos de Jesus, não caberia em todos os livros do mundo. E ele não está fazendo apenas uma hipérbole. Ele está sendo contundente naquilo que ele viu. Porque imagina, Mateus, Marcos, Lucas e João para falar das maravilhas de Deus, Paulo falando dentro das cartas sobre as maravilhas de Deus e os ensinamentos através de Jesus. Aí a pergunta que não quer calar. Não é porque um não crer que deixa de ser alguma coisa. Jesus é Deus, querendo os judeus ou não. Vamos lá? Jesus, depois de ressuscitado, passou pela parede, colocou a mão e disse para Tomé: toca, sinta as marcas. Jesus, como um homem, ele está dormindo no barco, mas como Deus, quando ele levanta, ele repreende a tempestade e o mar. Jesus, como homem, entra em uma cidade, mas como Deus, ele vai lá e ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus, como homem, está ensinando as coisas do reino de Deus e levando os que seriam eleitos, os chamados para a salvação, para a compreensão das coisas do reino de Deus. E ali no meio da multidão, como Deus, ele alimenta aquela multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Gente, não crer que Jesus é o Senhor é completamente incongruente. Mas só que, muitas vezes, as pessoas não querem se dar o luxo, o prazer, o trabalho de examinar as Escrituras. Por isso essa confusão. A corte rabínica não é detentora de toda a autoridade bíblica, ok? Mas o Espírito Santo, que usou pessoas para nos revelar que Jesus é o Senhor, e aí eu pergunto para você, meu querido irmão Gabriel Félix, qual é a maravilha mais nítida de que Jesus é o Senhor? Ele morre e ao terceiro dia, com seu próprio poder, ele ressuscita. Enquanto eu e você precisamos do poder dele para ressuscitar e para comparecer ante ao seu tribunal, ele mesmo tem poder para vencer a morte, e não somente a morte, mas tomar a chave da morte no inferno e ainda assim nos conduzir aos céus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Filho de Deus. E aí entra o que o saudoso pastor Russell Shedd falava. Trindade é uma palavra
que você usa na teologia para tentar falar a grandeza do que, sendo Deus um, pode se tornar em três, e três que são um. São pessoas distintas, mas que trabalham para um determinado propósito. E todos os três não mudam o que são dotados de poder. E ninguém quer ser mais do que o outro. Isso é a grandeza do poder do alto. Deus abençoe a você, meu irmão Gabriel Félix. Você pode fazer como ele, enviar a sua pergunta e daqui nós vamos cumprir o nosso propósito, dar a resposta falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.